Esse é o terceiro módulo do treinamento do sistema de pedido de registro de candidatura para partidos políticos. Mais uma vez lembrando a importância da leitura da resolução 23373 de 2011 do TSE. É ela que orienta todos os preenchimentos dos campos do sistema. Muito bem. No primeiro módulo nós criamos o pedido, no segundo nós criamos o DRAP e agora nós vamos adicionar os candidatos do nosso pedido. Inicialmente seleciono o pedido ao qual eu vou adicionar os candidatos e na sequência eu clico aqui no botão adicionar e listar os candidatos. Como essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, não tem nenhum candidato aqui incluído. Então eu vou clicar no botão adicionar candidato. Cliquei no botão adicionar candidato e ele abre a janela para que eu faça o preenchimento dos campos. Nós vamos passar aqui pelos pontos mais importantes do preenchimento. O preenchimento é de certa forma intuitivo, né? Nome, título de eleitor, o número do CPF, o número do documento de identidade, o órgão que expediu, de qual UF é essa identidade, data de nascimento, o F de nascimento, município de nascimento, a nacionalidade. Aqui é importante, ó, é brasileiro nata, brasileira naturalizada ou portuguesa com igualdade de direitos, né? Isso vai depender do caso. Outra informação importante aqui é se ocupou um cargo na administração pública nos últimos 6 meses. É importante essa informação, informar aqui sim, caso tenha ocupado um cargo na administração pública nos últimos 6 meses. Aqui os dados do candidato. Nessa lista aqui só vão aparecer os partidos que nós colocamos lá no nosso pedido, né? Então, quando eu criei o pedido, eu informei quais partidos fazem parte dessa coligação ou a qual partido pertence a esse pedido. E aí aqui, quando eu estiver incluindo o candidato, só vão estar visíveis os partidos que eu previamente selecionei. Aqui no cargo também é importante, porque quando eu fiz o pedido, eu informei se esse pedido seria para prefeito, vice-prefeito, para vereador ou para ambos. No nosso caso aqui deste exemplo, para ambos. Então vão aparecer aqui os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Se eu tivesse selecionado apenas prefeito e vice-prefeito, não apareceria o cargo de vereador disponível aqui. Como é que eu faço para modificar essa situação? Eu tenho que voltar lá no pedido e fazer a alteração no pedido. Opção de nome da urna eletrônica. Opção de nome que vai constar lá na urna eletrônica. Esse campo tem uma limitação de caracteres, que é o que aparece lá na urna eletrônica. Endereço da página da internet do candidato, certo? Se esse candidato concorre à reeleição para o mesmo cargo, então aqui sim ou não, né? Se não estiver concorrendo para o mesmo cargo, vou marcar não. Se estiver concorrendo para o mesmo cargo, vou marcar sim. Se ocupa algum cargo eletivo atualmente e qual é o cargo eletivo. Tem que informar aqui qual o cargo eletivo que este candidato ocupa. Aqui também muito importante, eleições que este candidato já concorreu. Veja bem, nós não estamos falando de eleição em que em que o candidato foi eleito, e sim que ele participou, que ele concorreu a um cargo público em alguma dessas eleições. Então aqui eu vou informar todas as eleições em que este candidato já concorreu, certo? Muito simples também, basta eu selecionar a eleição e adicionar aqui, a eleição vai aparecer na lista. Se caso eu tenha incluído alguma indevidamente, basta eu clicar no botão excluir. Telefone. Novamente, nós temos aqui a obrigatoriedade de um número de fax. É obrigatório que se tenha um contato, um número de contato por fax com os candidatos, certo? Endereço do candidato, né? Isso aqui vai servir
para notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Então eu posso ter aqui mais de um endereço, certo? Vou informar aqui todos os dados. E aqui é importante que tenha 2 endereços pelo menos. Um endereço de notificação e um endereço para a atribuição do CNPJ, certo? Dúvidas sobre isso, novamente, consulte a resolução 23373/2011 do TSE. Isso é fundamental, certo? Então vou informar aqui, iniciando pelo tipo de endereço e preenchendo os demais campos conforme o caso, certo? Declaração de bens. Aqui, se o candidato possui declaração de bens, tá? Se o candidato possui declaração de bens, eu vou declarar aqui todos os bens deste candidato, um a um individualmente, certo? Então vou selecionar aqui um bem, por exemplo, para quem tem linhas telefônicas ainda, quem tem ações de linhas telefônicas, né? Enfim, todos os bens do candidato. Vou descrever o bem aqui, vou informar o valor e vou adicionar. Então, aqui eu posso ter uma lista extensa, com vários itens, né? Certidões. Existe uma série de certidões que o candidato deve apresentar. Novamente, eu vou relembrar aqui que essas certidões devem atender o pedido da resolução 23373/2011 do TSE. E aí, como é que eu vou proceder isso? Quando eu tiver os arquivos dessas certidões, que eles vão estar no formato ou PDF ou JPG. PDF é um tipo de arquivo mais comum hoje em dia, é um formato de arquivo que eu posso até imprimir a partir de um arquivo já existente. Eu posso imprimir um PDF a partir desse arquivo, ou então posso gerar uma imagem a partir desse arquivo. Então eu tenho aqui arquivos de certidão. Eu vou clicar no botão procurar certidão, o sistema vai abrir uma janela para mim e eu vou indicar para o sistema aonde é que estão os meus arquivos, certo? Então eu vou selecionar aqui, no caso aqui eu vou pegar algumas certidões que já existe, já está previamente gravada no meu computador. Então aqui eu tenho uma certidão genérica, certo? Então vou carregar aqui essa certidão e vou adicionar ela ao meu pedido, certo? Aqui eu vou adicionar várias certidões. Que certidões são essas? Vou me reportar à resolução 23373/2011 do TSE para saber quais certidões eu devo apresentar juntamente com o meu pedido. Existe um caso específico para atender ao cargo de prefeito, que é a proposta de governo, a proposta de trabalho. O procedimento para inserir essa proposta de trabalho no meu pedido segue esse mesmo princípio, tá? Clico no botão procurar, localizo o arquivo e adiciono ele no meu pedido. Finalmente, a foto do candidato, tá? Vou seguir o mesmo procedimento. Vou clicar aqui em procurar foto, vou localizar no meu computador aonde é que está essa foto. Essa foto vai estar no formato JPG, certo? Então, peguei aqui a foto do meu candidato, certo? Se eu não quiser esta foto, eu vou clicar no botão descartar foto, procurar uma nova foto, certo? Peguei aqui outra foto de candidato, certo? Ao concluir todo o preenchimento de todos os campos necessários, eu clico aqui no botão salvar, certo? Então, depois de todos os dados preenchidos, devidamente preenchidos deste candidato, eu clico no botão salvar.